Você já parou para pensar se a Bíblia que você tem nas mãos hoje é exatamente a mesma que foi escrita há milhares de anos? Não dá um arrepio só de imaginar que algo tão sagrado, tão poderoso, possa ter sido mudado, manipulado, distorcido? Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode abalar as estruturas da sua fé ou fortalecê-la como nunca antes. A pergunta é direta: a Bíblia foi alterada? E a resposta não é simples, mas ela precisa ser dita, porque milhões de pessoas acreditam, seguem, vivem e até morrem baseadas nesse livro. E se ele foi mesmo mexido ao longo do tempo, a gente precisa saber. Vamos direto ao ponto. Ao longo dos séculos, a Bíblia passou pelas mãos de escribas, monges, copistas, e acredite, tudo era feito à mão: papiro, pergaminho, tinta, paciência e fé, mas também falhas humanas, erros de cópia, palavras esquecidas, frases acrescentadas e, sim, passagens inteiras colocadas ali depois. Por exemplo, o final do Evangelho de Marcos. Você sabia que os versículos de 9 a 20 do capítulo 16, onde Jesus aparece ressuscitado e fala sobre milagres, não estão nos manuscritos mais antigos? Isso mesmo. Os textos originais terminam no versículo 8, de forma abrupta, e muitos estudiosos acreditam que alguém, séculos depois, adicionou aquele final, talvez para deixar a mensagem mais completa, mais poderosa, mais fácil de pregar. Mas está lá até hoje nas Bíblias do mundo inteiro. Outro exemplo chocante. A famosa história da mulher adúltera, quando Jesus diz: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Emocionante, né? Só que essa passagem, João 7, 53 a 11, também não aparece nos manuscritos mais antigos. Foi incluída depois, e mesmo assim virou um dos trechos mais citados de toda a Bíblia. E não para por aí. Em 1 João 5,7, aparece uma afirmação direta sobre a Trindade. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Mas sabe o que a crítica textual revela? Que essa parte simplesmente não existia nos manuscritos gregos originais. Foi uma interpolação colocada para reforçar uma doutrina que já estava em alta na época. E hoje ainda está presente em muitas versões. E tem mais. Palavras hebraicas como alma, que significa jovem mulher, foram traduzidas para o grego como partenos, que significa virgem. Isso muda completamente a interpretação de Isaías 7,14, que é usado como a profecia do nascimento virginal de Jesus. Uma escolha de tradução pode ter moldado uma doutrina inteira. Agora você pode estar pensando, mas se é assim, como eu vou confiar na Bíblia? Calma, respira. Porque apesar dessas mudanças, adições, adaptações, existe um fato impressionante. Mais de 99% do conteúdo bíblico se manteve estável ao longo dos séculos. Isso mesmo. O Novo Testamento, por exemplo, possui mais de 5.800 manuscritos gregos antigos, e a maioria deles mostra um texto extremamente consistente. Mas o que isso nos ensina? Que a Bíblia é divina, mas também é humana. Que ela veio de Deus, sim, mas passou por mãos humanas, com medos, intenções, decisões. E isso não deveria nos afastar da fé. Pelo contrário, deveria nos trazer para mais perto. Porque Deus nunca escondeu a fragilidade humana, ele sempre agiu no meio dela. O problema não é saber que houve alterações. O problema é ignorar isso e pregar como se nada nunca tivesse sido tocado, como se cada vírgula tivesse caído do céu. Isso não é fé, é cegueira. A verdadeira fé olha de frente, questiona, busca entender e continua crendo. Então eu te pergunto agora, você ainda consegue olhar para sua Bíblia da mesma forma? Você consegue entender que ela não precisa ser perfeita aos olhos humanos para ser perfeita aos olhos espirituais? Que mesmo com variações, ela continua sendo a palavra viva que transforma corações? Talvez o que Deus quer de você não é que você adore o papel, a tinta, a letra, mas que você conheça a essência por trás de tudo isso. A mensagem, o amor, a redenção. E se você chegou até aqui, é porque você tem sede da verdade, porque você quer entender, porque sua fé é real, não de fachada. E é por isso que eu te convido. Compartilhe esse vídeo. Envia para alguém que também precisa saber disso. Curte, comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Qual dessas mudanças você não sabia? Qual mexeu mais com você?
E se você quer continuar mergulhando nesse tipo de conteúdo que te faz pensar, sentir, tremer e crer, se inscreve no canal, porque aqui a gente não foge das perguntas difíceis, a gente encara de frente e sai mais forte do outro lado. A Bíblia foi alterada? Foi sim. Mas a mensagem de Deus continua intacta. Ela ainda fala, ela ainda cura, ela ainda salva. E você, ainda está ouvindo?